Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez, mais um encontro de amor, aprendizado e caridade. Mais uma reunião virtual do Francisquinho, hoje, quinta-feira, às 19h30. Vamos começar nosso trabalhinho com a mensagem de alimentação que será lida pela nossa irmã Lúcia. Por favor, Lúcia, é com você. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. É do livrinho Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a leitura 48. Guardai-vos. Estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Judas, capítulo 10. Em todos os lugares, encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam no que se sabem como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho para que nossa análise não esteja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam a cercam da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Obrigado, Lúcia, pela sua mensagem. Bom, meus irmãos, depois da leitura da mensagem de alimentação, vamos agora nos preparar para a abertura do nosso trabalhinho, com a prece de abertura. Vamos fechar nossos olhos. Vamos pensar no alto. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, com agradecimento também ao nosso Pai Jacó, o mentor de nossa sessão. Estamos nós, mais uma vez, em seu nome, para mais um trabalhinho de amor, caridade e aprendizado. Que nós sejamos protegidos e amparados para que esse trabalhinho ocorra com muito aprendizado. Que a nossa irmã, que vai fazer o estudo hoje, seja intuída pelo seu mentor, para que possamos entrar um estudo de muita produção, muito produtivo. Muito obrigado essa oportunidade que nos dá. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, com agradecimentos também ao nosso querido Pai Jacó. Leia, por favor, leia para nós um trechinho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, aberto o Evangelho aleatoriamente, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, item 10. Meus caros condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio, amai muito a fim de seres amados. Esse pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo que consola e acalma as penas de cada dia. Ou melhor, praticando esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vós espiritualizareis antes de deixar o vosso envoltório terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, já tendes uma certeza, a de caminhar para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria
e não condenardes o vosso próximo antes de teres dirigido o pensamento a Deus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigado pela leitura. Irmãos queridos, irmãs, em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó, vamos dar início ao nosso trabalhinho dessa noite. Chegou o momento do estudo, e ele será feito hoje pela nossa querida Márcia Val. Boas vibrações, querida. O estudo é sobre o quê? O estudo é sobre a duração das penas futuras do Livro dos Espíritos. Muito bem. Boa sorte, minha irmã. Obrigada. Então, boa noite a todos. É sempre muito bom a gente estar vendo as carinhas de todos, né? E podendo compartilhar o estudo, né? Nós vamos estudar juntos e vamos usar muito o céu e o inferno, porque a parte quarta do Livro dos Espíritos, né, deu origem ao céu e inferno. Então, nós vamos trazer algumas referências muito pequenas, mas que podem dar um suporte para o nosso estudo aqui. A gente vai estudar as questões 1003 a 1008, que estão no capítulo 2º da parte 4ª do Livro dos Espíritos, que vai falar da duração das penas futuras. Tá? Para a introdução, só para relembrar, né, que o espírito simples, ignorante, né, como ele é criado, ele vai vivenciar uma transição entre a vida animal, né, que é regida pelo instinto, e a vida, essa transição para a vida espiritual, que é dirigida pelas faculdades, né, da alma, né? Então, o primeiro passo desse aperfeiçoamento é a conquista da inteligência racional, da razão, tá? Que vai permitir, então, dominar a vontade, quer dizer, o nosso livre-arbítrio. Então, é importante a gente ter isso em mente quando a gente vai falar da nossa trajetória, porque, na verdade, quando a gente estuda, a gente está estudando a nossa própria vida, né? Depois aí, então, quando adquire essa inteligência, né, a razão, ele vai desenvolver, o espírito desenvolve o senso moral e as virtudes, né? E aí eu vou pedir licença para ler o que está na Gênese, que é o que Kardec diz. Está lá no 3º capítulo, no item 9. O instinto enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque domina a matéria. Com a inteligência racional, nasce o livre-arbítrio que o homem usa à sua vontade. Então, somente para ele começa a responsabilidade de seus atos. Então, por que a gente começou com essa introdução, né? Para dizer simplesmente que o que Raul Teixeira disse, que eu li hoje, né, que o pessoal está colocando, não é fácil ser espírito, né, porque a gente sabe que não pode colocar a responsabilidade em ninguém. No máximo, ela pode ser pode ser compartilhada, mas nós somos responsáveis, em primeira instância, né? Então, a gente começa aqui, eu vou pedir licença também, para compartilhar com vocês não é nada, é apenas porque eu acho que é importante a gente colocar as perguntas, tá? Não sei se eu vou conseguir compartilhar. O Zoom faz gracinhas comigo, entendeu? Então, a primeira pergunta, né, a 1003, é assim. É que eu gosto de mostrar as perguntas, tá? Para a gente ser bem didático. É arbitrária ou sujeita a alguma lei a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Que Kardec está perguntando assim, essa duração dos sofrimentos é uma coisa arbitrária? Deus
faz isso assim arbitrariamente, né? Ou ela está sujeita a alguma lei? A resposta dos espíritos é muito curta, tá? Eles dizem assim: Deus nunca obra caprichosamente. E tudo no universo se rege por leis, em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Então, a gente deixa muito claro desde já que as leis divinas, que a gente estuda, inclusive, no Livro dos Espíritos, na parte terceira, a gente tem aquilo muito claro. O universo é inteiramente regido por essas leis. Então, Deus, ele não vai jogar com a vida das pessoas arbitrariamente. Nós apenas somos regidos por essas leis, né? Então, e Deus é só bondade, só sabedoria, só misericórdia, né? Vamos deixar isso sempre muito claro. Lá no Céu e Inferno, aí vem a nossa referência, né? Do Céu e Inferno, no capítulo 7º, no item 1º. Eu estou usando o Céu e Inferno na versão que foi lançada em julho do ano passado pela FEAL, após pesquisas, muitas pesquisas, com relação a adulterações havidas, né, no Céu e Inferno, a partir da 4ª edição. Então, eu tenho a edição traduzida do original, da primeira edição do Céu e Inferno, que foi lançado ano passado, e é essa que eu estou utilizando. Tá? Então, ele vai dizer assim: os homens equiparam Deus à natureza de si mesmos. Para eles, Deus é um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível, como um monarca déspota, que, trancado em seu palácio, não se mostra jamais a seus súditos. Então, a gente lembra que as religiões ancestrais, elas têm a divindade à sua imagem e semelhança, né? Uma visão bem antropomórfica, né? Em que Deus é retratado como um ser que castiga, que pune, né? Que é ciumento, é vingativo, né? Como tendo as mesmas emoções e sentimentos e defeitos que nós, né? Então, criamos Deus à nossa imagem e semelhança. E esse Deus, então, é aquele Deus que vai castigar e vai arbitrariamente decidir o destino de cada um de nós. O que não, a doutrina espírita mostra que é impossível, né? Que não tem sentido algo assim, né? Na Gênese, o Kardec diz que a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a de suas religiões. A religião era, nesse tempo, um freio poderoso para governar, né? Então, nessa época, né, nesse sentido, né, a religião era um freio, era para dominar. Ela era esse conceito da heteronomia, quer dizer, você utiliza a religião, esse conceito de esse Deus, né, arbitrário, para dominar, para um freio, e as pessoas se submeterem ao que os dominadores, né, decidiam, né? Bom, isso para explicar claramente que nós somos regidos pelas leis divinas, né? As leis divinas são todas elas leis de amor, todas, sem exceção. A outra pergunta é em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado, né? E aí a resposta é muito interessante, muito boa, né? Como sempre, perfeita. No tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem
e mudam de natureza. Isso, quem responde a essa questão é São Luís. Então, a doutrina de Jesus, tá? O que Jesus nos deixou, e a doutrina espírita, que é esse cristianismo redivivo, é da autonomia intelecto-moral, né? O espírito tem autonomia, tem as escolhas, ok? Supera, em contraposição, a heteronomia, que é a submissão a uma vontade alheia, né? Quem vai me dizer o que está certo, o que está errado, não sou eu mesmo. A pessoa que vai dizer faz isso, faz aquilo, e vai me criar rituais, vai me impor dogmas e etc. Enquanto que na autonomia intelecto-moral, o espírito é responsável por si mesmo, por sua melhoria. A mudança de paradigma, né, ela é gradual. Então, a gente vai deixando aos poucos de lado essa visão de que eu sou regido por outra pessoa, para a visão de que eu mesmo sou o artífice do meu destino, da minha vida, da minha existência. E aí eu percebo que meu sofrimento dura enquanto eu quiser, ou eu me deixar levar, né, pela culpa. Isso vai nos ajudar bastante quando a gente muda esse paradigma, entende? A outra pergunta, ele diz assim: ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo? Aí a resposta é: parece-lhe antes mais longo para ele. Para ele não existe o sono, tá? Só para os espíritos já chegar a certo grau de purificação é que o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Quando a gente vai lá no Céu e Inferno, no capítulo 8º, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, no item 8º, nessa versão atual não existe o Código Penal da Vida Futura, porque não existe Código Penal dentro da doutrina espírita, tá? Isso foi uma adulteração que houve e que Kardec não escreveu isso. Então, vai dizer assim: a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito, né? Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Ele, no item 9, Kardec diz assim: estando a duração do castigo subordinada ao arrependimento, resulta daí que o espírito culpado, que não se arrependesse e jamais se aperfeiçoasse, sofreria sempre, e que para ele a pena seria eterna. A eternidade das penas deve, então, ser entendida no sentido relativo e não no sentido absoluto. Quer dizer, para o espírito, né, que, como todos nós, cometeu erros, né, ele necessita, ele pode ficar o tempo que for, isso aí depende, cada caso é um caso, cada espírito é uma individualidade, tem uma história, tem uma trajetória, né, de vida, de desenvolvimento. Então, nesse sentido, ele pode ficar menos ou mais tempo naquela situação, sofrendo e achando que aquilo é eterno, né? Porque para ele o sofrimento vai ser eterno, até o momento em que ele pode ter consciência e se arrepender, né? Então, esse arrependimento, né, põe fim ao seu sofrimento, né, moral. A expiação e a reparação são os próximos passos desse espírito, né? E, nesse sentido, a gente pode interpretar a expiação como
uma conscientização. Eu vou escolher a maneira como eu vou reparar o mal. E não necessariamente como a gente sempre pensa, né? Ah, ele fez isso, cometeu este crime, então ele vai sofrer este crime quando reencarnar. Não, não necessariamente. Ele cometeu vários assaltos, digamos assim, ou ele foi cruel, foi uma pessoa muito cruel. Pode ser que em outra encarnação ele resolva reparar esse mal sendo um advogado, por exemplo, para defender justamente as pessoas a quem ele culpou no passado, em outra existência. Isso é muito relativo, esse olho por olho, dente por dente, não é da doutrina espírita, graças a Deus, né? Não é. Então, vai depender de nós mesmos, o nosso tempo, a duração, né, que a gente acha que demora demais e que pode demorar a eternidade, isso vai ser um terror para nós e etc. Né? Mas isso é muito relativo, é de cada um. Lá tem assim, podem durar eternamente os sofrimentos do espírito? Aí São Luís vai responder assim: não há dúvida de que se ele pudesse ser eternamente mau, quer dizer, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme o decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde, ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele um mau uso, sofre as consequências. Vejam que a justiça de Deus, a sabedoria do nosso Criador, né? Ele vai dando a nós o livre-arbítrio, né? E vai caber a nós estender ou diminuir as penas. Né? O que a gente vai precisar fazer para a gente reparar os malfeitos, né, que nós fizemos. Então, é muito interessante a gente observar a sabedoria, a justiça de Deus. É por isso que, quando a gente lê, e cada vez lê mais Kardec, a gente mais compreende que nós somos autônomos, nós não dependemos de receber uma punição ou receber uma exigência ou um ritual ou o que seja para que a gente melhore. Nós melhoramos por nós mesmos, no contato com os outros, no contato com o próximo, com aqueles a quem a gente fez mal ou fez bem, aquele por quem a gente tem alguma antipatia ou simpatia, por aqueles que a gente ama desde sempre ou não ama e vai aprender a amar. Isso é que vai nos ajudar a crescer, né? Nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, o Kardec fala das penas eternas, né? E ele diz assim: ensinam os espíritos superiores que só o bem é eterno, porque é a essência de Deus. Então, o bem é a essência de Deus, e por isso é eterno. O mal terá um fim. O mal é criação nossa, né? Consequentemente, combatem a doutrina da eternidade das penas
como contrária à ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade. Mas a luz só se faz para os espíritos à medida de sua elevação. Para eles, né, o futuro está coberto por um véu. Só enxergam o presente. Encontram-se na posição de um homem que sobe uma montanha. No fundo do vale, a bruma e as curvas da estrada limitam-lhe a visão. Precisa chegar ao topo a fim de descobrir todo o horizonte, julgar o caminho feito e o que falta percorrer. Os espíritos imperfeitos não percebem o termo de seus sofrimentos, julgam sofrer para sempre, e este pensamento lhes é um castigo. Se, pois, certos espíritos nos falam das penas eternas, é porque, em consequência de sua mesma inferioridade, nelas acreditam. A gente está lembrando aqui que na segunda parte do Céu e Inferno, a gente tem vários testemunhos, né, de uma coletânea que Kardec coloca lá no livro, falando dos espíritos, né? Vem os espíritos felizes em primeiro lugar, depois vem aqueles que estão ainda medianos, vem aqueles espíritos sofredores, né? E eles realmente falam como se fosse sofrer para sempre, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, no 27º capítulo, no item 21, eles dizem, né, que o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fixe a correspondente punição, né? A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta, né? E aí diz também que é indeterminada essa duração para qualquer falta. Ela fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. Então, eu fico muito feliz de poder dizer, né, como essa ideia das penas, né, futuras, né, do que nós temos dentro da doutrina espírita, nos reconforta. Pode parecer duro, e né, difícil. Vai depender só da gente, não depende de ninguém. Claro que a gente conta com a ajuda dos amigos espirituais, do nosso guia espiritual, mas depende basicamente da gente. Eles não vão interferir e não vão dizer, vai por aqui, Márcia, faz isso, Márcia, faz aquilo. Não, quem vai definir sou eu. E eu vou escolher o tipo de prova que eu quero, pela qual eu quero passar, para reparar o mal que eu tenha feito em uma existência anterior. A duração do meu sofrimento vai depender de mim, só de mim, de mais ninguém, né? Então, o que a doutrina espírita nos traz nesse conceito da autonomia, que Kardec tão bem expressou e que os espíritos foram tão felizes, né? É que ela é libertadora. Esse conceito é libertador. Não nos subordina a nada, nem ninguém, né? E também não teremos nenhum tipo de coerção. Nós temos o nosso destino nas nossas mãos. A duração das nossas provas, das nossas penas, dependem só de nós, né? Então, eu espero que a gente releia, vamos reler as perguntas, meditar sobre elas, e eu sugiro a leitura também do Céu e Inferno, mas a versão original de Kardec, a que foi editada no ano passado pela FEAL. Então, eu espero que tenha, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, alguma questão, estou à disposição. Do contrário, agradeço muito
a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Márcia, pelo seu estudo, muito esclarecedor, com muitas reflexões. Meus irmãos, agora, depois dessa aula que tivemos, vamos agora nos preparar para a nossa irradiação, que é o passe à distância. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar no alto, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, agradecendo também ao Pai Jacó. Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrono de nossa casa, nosso Pai Jacó, nosso mentor de nossa sessão. Estamos aqui mais uma vez para pedir por todos os irmãos encarnados. Vamos começar a nossa prece pedindo perdão pelos nossos atos, nossas fraquezas, que tenhamos capacidade também de perdoar. Isso faz com que o nosso coração fique tranquilo, na qual nós agora possamos pedir por todos os irmãos. Vamos começar pelo nosso lar, as pessoas que ali convivem conosco. Todos esses irmãos, nossos parentes, nossos entes queridos. Vamos pensar nos nossos amigos tão queridos por nós, que agora estamos um pouco afastados por função da pandemia, mas que estão sempre em nossos corações. Vamos pensar no bem-estar de todos eles. Vamos pedir também pelos nossos desafetos, pelos irmãos que estão em penitenciária, privados da liberdade. Pedir também pelos moradores de rua. São muitos. Atualmente temos muitos moradores de rua, porque a fome está imperando todo mundo. E vamos pedir que a espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais possam ajudar esses irmãos. Aqueles que necessitam de um alimento, de uma coberta, está no inverno, estão sofrendo, e necessitam de um emprego, às vezes cuidar da sua família. Pedir pelos desempregados, que são também muitos nesse país, talvez de todo mundo, para um salário para cuidar de suas famílias tão necessitadas. Pai amado, vamos pedir também por todas as crianças abandonadas, as crianças dos orfanatos, todas elas possam ser protegidas e amparadas. Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, que ajude essas crianças. Pedimos também, meu Pai, pelos vovozinhos do Lar de Francisco, de outros asilos que também necessitam de um carinho. Que todos eles possam ser protegidos e amparados pela espiritualidade amiga. Pai amado, essa doença que ainda está atormentando todo o orbe, como também outras doenças, temos muitos irmãos em sofrimento, doenças do corpo e doenças da alma. Que eles possam ser socorridos pelos médicos do espaço, que possam ajudar os médicos da Terra a cuidar desses enfermos. São muitos. Vamos pedir por eles, meu Pai. Pedir pelos países em conflito, principalmente a Rússia e a Ucrânia. Essa guerra está afetando todo mundo. E você vê hoje nos noticiários quais são as consequências dessa guerra. Pedir pelo nosso Brasil, ao Anjo Ismael, que possa interferir junto aos nossos governantes, para deixar de lado a ganância, o poder, o egoísmo, e pensar um pouco na nossa população tão sofrida. Muito obrigado, meu Pai. Não esqueça também de pedir pela nossa casa querida, a Congregação Espírita Francisco de Paula, o nosso querido Francisquinho, o nosso querido Lar de Francisco,
pelos seus dirigentes, pelos seus médicos que lá trabalham, pelos médicos que estão afastados por algum motivo, pelos funcionários, pelos voluntários e por todos os frequentadores. Que a paz reine em todos, Pai. Muito obrigado. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Um agradecimento também ao Pai Jacó. Pai amado, vamos pedir agora ao nosso irmão Eduardo que faça para nós a prece para os irmãos desencarnados. Amigo, eu vou contigo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Meus irmãos, é chegado o momento de mentalizar aqueles nossos irmãos mais próximos que já estão na verdadeira vida. Pai de bondade infinita, Jesus, nosso mestre, guia, modelo da humanidade, Francisco de Paula, nossos irmãos trabalhadores da seara do Mestre Jesus, da seara de Francisco de Paula, todos os nossos irmãos trabalhadores que estão no plano extrafísico, estamos aqui agora, unidos por um só pensamento, para pedir pelos nossos irmãos que já retornaram à erraticidade e que estão se defrontando com suas imperfeições morais, constatando seus erros, seus acertos, e pedindo para que eles se reequilibrem e que possam passar por essas dificuldades, né? Para alguns, verdadeiras montanhas, né? E percebam as suas imperfeições, para que possam tomar melhores decisões, mesmo desencarnados, né? E buscar o caminho da perfeição moral. Oramos ainda pelos nossos irmãos que ainda não perceberam a diferença entre o bem e o mal, conforme nós estudamos hoje, e que aprendam que todas as suas decisões devem ser sempre baseadas nas leis de amor que Jesus veio nos ensinar. Que todos esses nossos irmãos adoentados da alma entendam que estar na matéria é uma ilusão, mas é uma necessidade, e que eles se preparem bem, acertem suas dúvidas, para que possam, nas próximas encarnações, buscar um caminho mais reto, né? Que é a fatalidade da evolução. Não tem jeito, todos nós temos que evoluir. E assim, meus irmãos, agradecendo ao Pai, a Jesus e a Francisco de Paula, e também ao irmão Jacó, pela oportunidade. Sim, Mário? Mário? Oi. Acabou. Muito obrigado. Agora vamos pedir ao nosso irmão Paulo que faça para nós a prece de agradecimento. Paulo, contigo. Agradecemos sempre a espiritualidade maior por esta bela reunião que tivemos e dos ensinamentos, que possamos aproveitar todas as oportunidades que já sabemos que nós somos individuais e procuramos resolver as nossas posições aqui na Terra. E sempre agradecendo ao Pai Maior que nos oriente com os nossos guias, com os nossos mentores, e que possamos, cada dia, fazer o melhor possível na nossa vida, para podermos seguir o caminho do reino de Deus. Agradecemos sempre a oportunidade e que possamos ser
seguidos no caminho do bem e no caminho da moral necessária para a nossa caminhada. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Muito obrigado, meu irmão, pela sua prece. Antes de encerrar, vamos dar uma lidinha no boletim da casa. O Bazar da Congregação reiniciará suas atividades no dia 2 de agosto. O plano de reabertura da congregação sofreu as seguintes alterações, aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Não mais será exigido o comprovante de vacinação. Não é mais necessário se inscrever para assistir às sessões. Em virtude do aumento dos casos de Covid e de gripe, solicitamos que utilizem máscara nas dependências da congregação e que mantenham o distanciamento necessário. A congregação reiniciou as seguintes reuniões públicas presenciais. Terça, às 9 horas, 15 e 20 horas. Quarta, às 9 horas, no salão do segundo andar e no térreo, no Recanto de Sheila. Quinta, às 15 horas e 20 horas. Sexta, às 17 horas. E domingo, às 15h30, todas no salão do segundo andar. Uma nova sessão será reiniciada no dia 22 de julho, sexta-feira, 15 horas. E também, no dia 3 de agosto, a sessão de quarta-feira, às 17 horas. A sessão do Francisquinho sofreu um horário contra quinta-feira, que passou agora a ser 19h30. Mas o horário de segunda-feira permanece às 20 horas. O atendimento fraterno passou a atender presencialmente, acompanhando os horários das sessões públicas presenciais. Livros espíritas, adquira seus exemplares em nosso stand de vendas localizados no térreo. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades, principalmente no Lar de Francisco, procure a tesouraria. Visite o site da congregação e conheça as atividades públicas virtuais e presenciais realizadas e que constam da página inicial. Aproveite para se inscrever em nosso canal de YouTube em um dos diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. Médios voluntários, venha fazer parte da equipe de atendimento do enfermo. Os interessados devem entrar em contato comigo. Telefone 988-999931. Meus irmãos queridos, ainda necessitamos de médios para o trabalho. Está chegando agosto, está previsto reiniciar as visitas presenciais e nós temos poucos médicos para trabalhar. Vamos ter que retardar mais um pouquinho até chegar a um número adequado para essas visitas. Se Deus quiser, tudo vai melhorar. Vamos esperar. Clube do Livro Espírita Francisco de Paula. Maneira de estudar a doutrina espírita é contribuir para a manutenção da congregação, é associar-se ao Clube do Livro. Acesse o site da congregação e escolha, na página principal, a opção de se inscrever e conhecer mais detalhes. Campanha do Enxoval de Bebês. Já está o atendimento às mamães, está sendo realizado de forma presencial. O cadastramento poderá ser feito todas as terças-feiras, de 14 às 17 horas. Documentos necessários: RG e cartão do SUS. Agradecemos também a doação de sabonete infantil, fralda de pano, calcinha de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido, entregas na congregação. Campanha do Inverno Solidário. Esse inverno, doaremos cobertura às crianças da evangelização e crianças assistidas. Doações podem ser feitas através do depósito de uma das contas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 97-133-9513. Se tu preferir, comprar um cobertor e entregar na congregação. As cestas básicas, para compor nossas cestas básicas, entregue mensalmente às nossas crianças e a nossos assistidos. As doações podem ser feitas de duas maneiras: através do depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 997866525. Ou, se preferir, diretamente na congregação, precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. Para o Lar de Francisco, necessitamos de terapeuta ocupacional. Agradecemos a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dessane, fralda geriátrica de tamanho G, EG, XG,
preferencialmente da Big Frau, e de luvas de látex tamanhos MG, roupas íntimas da EG, feminina e masculina, esparadrapo micocório. Entrega na prolongação, no Lar Francisco, Rua Filgueiras Lima, 99, em Riachuelo, de 10 às 16 horas. Meus irmãos, vamos ajudar, né? A casa precisa tanto de nossa ajuda. Posso falar rapidinho uma coisa? Pode, minha irmã. É o seguinte, na reunião do dia 22 de julho, que vai iniciar agora, né, dia 22 de julho, às sexta-feira, 15 horas, ela vai reiniciar com a palestra da presidente da Federação Espírita de Goiás, a Ivana Raiski. Não sei se alguém já assistiu alguma palestra dela pelo YouTube. É muito boa. E ela vai falar sobre a valorização da vida na obra de Ivone Pereira. Tá? Então, vai ser presencial na sexta-feira, dia 22 de julho, às 15 horas. Então, todos estão convidados, a gente vai fazer a divulgação. Tá? E a outra coisa também é que a gente vai começar já com a remarcação de preces e vidências. Tá? Então, quem tiver cartão vai poder fazer. Aí, quem está coordenando tudo é a Leia, né? Junto com a Silvia, e elas vão fazer a divulgação. Mas antes de divulgar para o público, elas vão, evidentemente, conversar com os dirigentes das câmaras de preces e vidências, médiuns, etc. Mas a gente já está planejando isso, tá bom? Então, logo, logo, se Deus quiser, a gente retoma com essa atividade. Não sei se Leia quer falar alguma coisa. Nós vamos mandar esse apanhado demonstrativo de todas as câmaras e evidências que trabalham na casa, que nós conseguimos apurar, e conforme as pessoas vão confirmando as suas presenças nos seus trabalhos, a gente vai começar já a separar já os dias, né? Minha terça-feira está certa, minha quarta está certa, e essas pessoas que estão com o cartão preenchidos e estão com as marcações prontas, né, que não puderam fazer em 2020, vamos reagendar, mas vai ter um formulário na recepção que vai ser liberado para que as pessoas coloquem ali o seu dia e o horário que sejam melhores para elas, tá? Porque vai ser uma fila única, então vamos mudar todo o esquema, vamos andar mais rápido, vai dar tudo certo no final. No início vai ser pouquinhas, mas depois as pessoas vão voltando, as câmaras vão voltando, e a gente vai se organizando, que tem que levar em conta que nós ficamos 2 anos com a casa fechada, e muita coisa mudou, e a gente tem que ter um pouquinho de paciência, mas ela vai voltar a casa funcionar. Aliás, ela não parou, né? Na verdade, né? No virtual trabalhou e tudo, mas no presencial a gente vai ter ainda, né, andando aos pouquinhos, tem que ter um pouquinho de paciência, que a gente vai errar aqui, acerta ali, mas no final das contas vai dar tudo certo, e as pessoas vão ter que só reagendar, mantendo o cartãozinho, meu horário, eu prefiro esse horário, e aí vai ser mais fácil para a gente poder alocar as câmaras, e as pessoas vão ser todas atendidas, depois vai voltar tudo ao normal. É só ter um pouquinho de paciência, mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser, Francisco de Paula vai estar nos apoiando, nos ajudando, como sempre nos ajudou. Nos piores momentos, ele estava ali para nos dar aquelas suas intuições e nos ajudar no nosso trabalho. Estamos encerrando nosso trabalhinho. Ei, até a próxima segunda-feira e quinta-feira.